Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Vera, você assinou um contrato de R$500 mil pra falar mal do presidente da República com a... Segurança. Não, me responde aqui, é verdade. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Está animado hoje. Nós vamos verificar para ver se vale a pena instituir isso para todas as sessões ou se não há necessidade para podermos manter o teste de integridade como ele já existe. E Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís! Salve, salve, Fernando! Aí, Salve, gostei! salve, Toledo! Boa, Já Thaís. vi que vocês vão me dar trabalho hoje, crianças. Segura seu celular aí, Fernando. Segura seu celular. Tá certo. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher. Antes de começar o programa, o Toledo, que está animado, tem um convite para fazer para vocês. Diga lá, Zé. Então, Fernando, depois de longa e tenebrosa pandemia, este ano voltaremos a ter o Festival Piauí de Jornalismo, que estava suspenso desde 2019. E vai acontecer em São Paulo, na Cinemateca, que é um lugar muito bacana, muito bonito, nos dias 3 e 4 de dezembro, um sábado e um domingo. E o principal é que esta semana, agora, quando você estiver nos ouvindo, assinante, já começou a venda, lá no site da Piauí, a venda de ingressos. Por enquanto é só para assinante da Piauí, mas logo, logo começa a venda para todo mundo que quiser ir. O único defeito do festival é que eu sou o curador, mas as pessoas que vão participar compensam esse fato. Dá uma olhada que a programação já tá lá. Curadoria globalista! Bem globalista mesmo. É bem globalista, é verdade. Tem gente de Do mundo. uns 3 ou Exato. 4 continentes aí, viu? Bom, abemos festival, vamos então aos assuntos da semana. Há praticamente 2 semanas das eleições, o espectro da violência domina, como nunca antes na democracia brasileira, o ambiente eleitoral do país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública encomendou ao Datafolha uma pesquisa, divulgada nesta quinta-feira, segundo a qual quase 70% dos entrevistados afirmam ter medo de ser agredido fisicamente em razão de sua escolha política ou partidária. Ou seja, as pessoas estão de alguma maneira acuadas. A pesquisa mostrou também que 7 em cada 10 entrevistados não acredita que armar a população vai aumentar a sua segurança. É quase um alento diante da ideia fixa de Bolsonaro, que tentou de todas as formas transformar o Brasil num clube de tiro. Esse clima de constrangimento, que muitas vezes se transforma em terror e resulta, como já resultou, em mortes por divergências políticas, atinge cidadãos anônimos, membros do judiciário, candidatos contrários ao bolsonarismo, sobretudo os de esquerda, e jornalistas, sobretudo mulheres. Vamos discutir os dados da pesquisa, o caso envolvendo a jornalista Vera Magalhães e o que ainda pode acontecer nesses dias que nos separam de 2 de outubro. No segundo bloco, continuamos falando de constrangimentos ao funcionamento da democracia. O Tribunal Superior Eleitoral cedeu aos militares e aprovou por unanimidade, em reunião feita de afogadilho nesta terça-feira, que sejam realizados testes de integridade das urnas eletrônicas com o uso de biometria dos eleitores no dia da votação. O teste de integridade já estava previsto em 640 urnas, de um total de 577 mil, mas a biometria em até 10% delas, ou até 64 urnas, foi acolhida às pressas no acordo do presidente da Corte, Alexandre de Moraes, com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Criou-se mais uma gambiarra, mais uma acomodação indevida para supostamente aplacar os delírios ou a má-fé do presidente sobre a inconfiabilidade das urnas, como se fosse possível controlar a tentação golpista de Bolsonaro, como se já não soubéssemos que ele, ou alguém por ele, irá colocar em dúvida os resultados da votação e a confiabilidade do sistema.
Por fim, no terceiro bloco, a gente trata do lado A da política brasileira, a corrida eleitoral propriamente dita. A pesquisa do IPEC, publicada na segunda-feira, mostrou um cenário relativamente estável, mas com oscilação positiva de Lula, que foi de 44 para 46 pontos percentuais. A estagnação de Bolsonaro em 31 pontos frustrou bastante seus aliados, que esperavam um resultado melhor depois do sequestro do 7 de setembro pela campanha do candidato presidente. Bolsonaro falou pela primeira vez, durante uma entrevista a um pool de podcasts voltados ao público evangélico, que iria passar a faixa se essa for a vontade de Deus. O que sabemos por hora é que essa é a vontade da maioria dos eleitores brasileiros. O resto parece ser só mais uma encenação do capitão para tentar reduzir a sua rejeição. Até rimou. É isso, vem com a gente. Muito bem. Zé, como eu acabo de dizer, temos uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostra o medo da população em relação às suas escolhas políticas, o que pode acontecer em razão disso. Eu queria então que você começasse falando da pesquisa, o que mais te chama atenção, para a gente discutir um pouco, depois disso, alguns casos concretos recentes. Bom, a importância dessa pesquisa, que foi feita, a coleta foi feita pelo Datafolha e a concepção e processamento e análise é do RAPS, Rede de Ação Política, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A importância dessa pesquisa é mostrar que o aumento do medo no Brasil, e de vários tipos de medo, mas o surgimento com força do medo político não é uma coisa episódica, porque a gente está cheio de exemplos, de anedotas, não no sentido que são engraçadas, porque são trágicas, mas no sentido de que são casos esporádicos. Então, cheio de exemplos desse tipo de violência. Então, você tem uma vereadora que teve o carro abalroado porque estava com um adesivo do Lula, e daí o cara que abalroou o carro saiu fugindo da polícia e morreu. Já tinha tido o assassinato lá em Foz do Iguaçu, de um petista por um bolsonarista gritando aqui é Bolsonaro, porque o cara estava fazendo uma festa de aniversário com motivos do PT. Já teve outros casos tão trágicos quanto se multiplicando por aí. E agora você tem um estudo estatístico, científico, mostrando que não só é avassalador esse medo, porque são 7 em cada 10 brasileiros dizendo que tem medo de externar sua opinião política, dizer em quem vão votar, com medo das consequências disso. Medo, inclusive, de sofrer violência física por conta de externar seu voto. Isso daí é muito importante para mostrar a extensão desse medo e como essa política deliberada do bolsonarismo de explorar o medo e de inserir o medo como um elemento da política deu certo. É o maior sucesso do bolsonarismo. Por quê? Ao inserir o medo na política, você afasta os seus adversários da política, porque passa a ser uma coisa que, se ela praticar, ela corre risco. Afasta os seus adversários das ruas, e está evidente isso nessa campanha, né? Ninguém da oposição consegue mobilizar gente, e aí está a explicação, porque elas têm medo. E, no limite, consegue eventualmente até afastar da urna. Se o medo for grande o suficiente, você aumenta o número de pessoas que não vai votar por medo. E esse é o objetivo final. Isso é que tem que ficar claro. Então, a abstenção em 2020, na eleição para prefeitos, já foi muito grande. Teve um salto fora do esperado. Pode ser que tenha sido por causa do medo da pandemia, mas pode ser que tenha outra coisa. Pode ser que esse medo já estivesse lá. Quer dizer, era medo de qualquer jeito, né? Agora não tem mais pandemia, ou pelo menos o fim está no horizonte, como diz o presidente da Organização Mundial da Saúde, mas tem esse outro medo político, que a cada episódio novo que aparece, o que é noticiado, ou que a pessoa sente na pele, maior a chance dela, na hora, falar, tá muito arriscado, não vou votar. É esse o mecanismo que está por trás de tudo isso. Só queria destacar mais um ponto que me chama a atenção. Apesar de o número de assassinatos no Brasil ter caído nos últimos anos, o medo de ser assassinado cresceu. Essa é a maior perversidade dessa extrema-direita que faz esse discurso do medo, que fala que você precisa comprar arma. Você precisa comprar arma para quê? Não é só discurso, comprar arma quem né? tem medo.
E não é só discurso. De fato, a sociedade brasileira está mais armada. Não, mas o discurso é que provocou o aumento e a facilitação do acesso às armas, que você faz o discurso, você tenha medo, o mundo é perigoso, tá cheio de demônios, vou te facilitar acesso à arma, é tudo conjuminado. Quer dizer, os caras conseguem, e não foram eles que conseguiram, mas a sociedade brasileira consegue diminuir o número de assassinatos, mas aumenta o medo de ser assassinado, aumenta o medo de ter os seus dados vazados na internet, aumenta o medo de ser vítima de uma fraude eletrônica e perder todo o seu dinheiro por causa de Pix, por causa de acesso ao roubo do celular. Você tem uma parte que é real e você tem uma parte que é imaginária, que é alimentada por essa indústria que vive do medo. E isso é assim no mundo inteiro. A extrema-direita vive do medo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nunca teve esse grau de organização. Esse foi o maior feito do bolsonarismo. Conseguiu amedrontar a sociedade brasileira num nível que a gente nunca tinha visto. Que cresceu de 2017 para cá. A pesquisa mostra que todo tipo de medo cresceu. Até o medo de morrer pela polícia. O que faz muito sentido. Esse talvez o único justificado. Principalmente se você é pobre e preto, porque a polícia tem matado mais, ao contrário da coisa da violência, que diminuiu, embora seja altíssima, a violência, os índices gerais de homicídio, na polícia, no Rio de Janeiro, por exemplo, isso cresceu. Para mim, o episódio síntese dessa violência, desse medo de externar sua opinião, dizer em quem você vai votar, tá no episódio da marmita lá em Itapeva. Quando aquele empresário desumano, cruel, disse para a empregada doméstica que não ia mais receber marmita dele porque ela declarou voto no Lula. E ele gravou isso no celular e humilhou ela falando isso, né? Porque aquela coisa... E falou isso ainda rindo, né? Irreverência, quando você comete uma irreverência contra uma pessoa que está abaixo de você na escala de poder, isso não é irreverência. Isso é arrogância. E quando você comete um ato de arrogância contra alguém que está acima de você na escala de poder, de quem você pode sofrer represália, aí sim é irreverência, né? Para não confundir as coisas. E esse canalha foi depois gravar um vídeo pedindo desculpas, porque obviamente a repercussão foi terrível, né? Um monte de gente oferecendo marmita para a pobre da senhora, e ele foi se retratar. E daí você descobriu que, além de tudo, é um empresário, mas é um empresário que recebeu mais de R$5.000 de auxílio emergencial. É um empresário que foi condenado por passar cheque sem fundo. Quer dizer, esse aí é o bolsonarista escarrado, entendeu? O que ele faz? Ele fabrica ração. Tá certo, vendo? Né? Conhece bem o mercado, né? Ele sabe do que tá falando. Thaís Bilenque. Bom, essa pesquisa, ela tem alguns achados e tem dois que, quando eu li, me soaram como uma contradição. São o seguinte: a tendência a apoiar posições autoritárias em 2022 é maior entre quem tem mais medo da violência. E quem tem mais medo da violência tende a ser mais favorável à agenda de direitos. Então, eu conversei com o Renato Sérgio de Lima, que é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e estava envolvido nessa pesquisa, e ele interpreta esse aparente paradoxo como quase que um pedido de socorro, de pessoas que dizem qualquer coisa melhor do que isso que a gente está vivendo. Mesmo que seja um regime autoritário, só me tira desse pânico que eu estou vivendo. E a conclusão dele é que a agenda de segurança pública é fundamental para o futuro da democracia, porque se não resolver essa sensação, e não é só uma sensação, né? Se não resolver a insegurança em que a população vive, a tentação por soluções autoritárias cresce entre os brasileiros. E como o Toledo falou, essa sensação foi absolutamente instrumentalizada pelo governo Bolsonaro, tanto é que 70% da população diz que tem medo de ser vítima de agressão. Ou seja, 68%, 32%, um pouco mais que isso nas pesquisas de intenção de voto, estão declarando a intenção de votar no Bolsonaro. Né? Então, é só uma curiosidade, não dá para fazer essa correlação, mas no fundo, conclusão do Renato Sérgio de Lima, quando Bolsonaro defende eleições livres acima de tudo, que só vai aceitar o resultado se a eleição for livre, os números demonstram que, infelizmente, a gente não tem eleição livre, porque se sente podendo se manifestar sem medo 1/3 da população brasileira, né? Bom, a gente mencionou o caso de Itapeva, da diarista, mas tem inúmeros episódios. O próprio Renato Sérgio de Lima só foi ameaçado no barbeiro, teve que levantar sem acabar de cortar o cabelo, porque começou uma discussão sobre urna ali e ia acabar mal a história. E os jornalistas também, a gente tem que mencionar a história que aconteceu no debate desta semana entre governadores de São Paulo, em que um bolsonarista foi para cima da Vera Magalhães, jornalista que
estava cobrindo o evento. Acabou muito mal a história, ele ficou intimidando e ameaçando ela. Depois ela, enfim, tentou reagir. O Leão Serva, que também é outro jornalista, pegou o celular dele, tacou pra fora. Leão Serva, que é diretor de jornalismo da TV Cultura, que estava realizando o debate. Que também estava realizando o debate. É bom dizer aí, né, Thaís, que esse bolsonarista não é um bolsonarista qualquer, é um deputado estadual que estava fazendo campanha para deputado federal usando a Vera como escada, né? Ele estava querendo lacrar em cima da Vera, transmitindo ao vivo a sua lacração, isso que causou indignação, né? E Exato. reação até foi condenado até pelos próprios bolsonaristas de tão cretina e absurda e cruel que foi a atitude dele, né? Cretina, absurda e cruel, e com as mesmíssimas palavras que o Bolsonaro usou contra a Vera no debate de candidatos a presidente. Quer dizer, Esse é o ponto. se ainda restava qualquer dúvida da influência e do poder das palavras do Bolsonaro, de criar esse ambiente sobre o qual estamos falando, sobre o qual 2/3 pelo menos da população se sente amedrontado, tá aí o exemplo. Não há nada que indique que o Bolsonaro tenha dito para o candidato ir lá na Vera repetir as palavras dele. A pessoa foi porque se sente autorizada, se sente impulsionada. Ele viu ali uma janela de oportunidade, exatamente, estimulado pela conduta do presidente, né? Não é à toa que tem bolsonarista se sentindo traído, porque o Bolsonaro deu exemplo, os caras seguiram o exemplo e agora estão sendo condenados pelo filho do presidente por terem seguido o exemplo. E tem uma reportagem na Piauí, no site da Piauí, que conta a história de um paranaense que, em 2018, Guilherme Daldim, um jovem, foi votar, depois da votação, com a camiseta do PT e do Lula, foi para um bar, estava no bar e um carro jogou, ele estava num grupo e um motorista jogou o carro em cima deles, ele sofreu ferimentos, depois foi... A hora que ele foi registrar o boletim de ocorrência, olhou na tela do escrivão que estava escrevendo o boletim de ocorrência, estava cheio de adesivo do Bolsonaro. O cara falou, bom, nunca mais uso camiseta política na minha vida. Ele é o exemplo vivo dessa pesquisa da RAPS e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o resultado dessa pesquisa, para concluir, Fernando, é que a campanha de rua esse ano é muito tímida, né? A gente quase não vê carros com adesivos, pelo menos não daqueles dos opositores do Bolsonaro, assim, vê muito menos do que a gente via de bandeira, de, enfim, pessoas fazendo campanha tradicional na rua. Por isso, tá explicado. E a gente, infelizmente, é provável, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é provável que mais episódios como esses que a gente relatou aqui aconteçam nessa reta final de campanha, quando os ânimos ficam mais acirrados. O fato é que entrou na política com tudo a partir do Bolsonaro, é uma cultura que sempre existiu na sociedade, de maneira difusa, que é a violência como expressão maior do país. O país é muito violento, ele tem esse mito da cordialidade, e essa violência foi completamente incorporada à maneira como se faz política no Brasil. É aí que está o risco maior. Mas aí, Fernando, eu acho que tem uma diferença. É que não é uma violência genérica qualquer. É uma tentativa de incutir medo e aumentar o risco, a percepção de risco nas pessoas, a despeito da realidade. Tanto que eles nem fazem tanta propaganda assim da queda de homicídios, porque para eles não interessa. Para eles interessa vender o medo, porque é do medo que eles extraem o seu apoio político. É isso que a Thaís falou. Por que aumenta? As pessoas ficam mais tentadas a aceitar soluções autoritárias quando tem medo do que quando não tem. Isso é no mundo inteiro. E da nossa parte, eu acho que cabe ao jornalismo, sempre que também é alvo desse movimento, dessa escalada, reportar muito bem isso, dar nome aos bois e, ao mesmo tempo, não jogar água na fervura, né? Eu acho que o momento pede serenidade do país. A gente vai ter, nas próximas semanas, um quadro bastante delicado. Não sei se eu estou sendo muito poliana aqui, mas eu acho que ter serenidade e discernimento nesse momento e, ao mesmo tempo, não abaixar a cabeça, nunca. É o que se pede de nós, jornalistas. Vou encerrar, então, aqui o primeiro bloco do programa. No próximo, a gente vai falar de mais constrangimentos à democracia, dos militares, do TSE. É isso, a gente já volta. Ei, ouvinte do Foro de Teresina, aqui é a Mari e eu tenho um convite para você. Você já ouviu falar no Festival Piauí de Jornalismo? A 7ª edição do evento vai trazer para o Brasil grandes nomes do jornalismo mundial para discutir a credibilidade da imprensa numa época em que a mentira se disfarça de notícia.
Vai ser nos dias 3 e 4 de dezembro, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Já estão confirmados convidados do México, Estados Unidos, Finlândia e Ucrânia, além de uma edição especial e ao vivo do Foro de Teresina. Assinante Piauí já pode comprar o ingresso e com desconto no nosso site, revistapiauí.com.br. A venda para o público começa no dia 30 de setembro. Estudantes e professores da rede pública pagam meia entrada. O Festival Piauí de Jornalismo tem o patrocínio do YouTube e o apoio da Cinemateca Brasileira e da Sociedade Amigos da Cinemateca. Anota aí, dias 3 e 4 de dezembro, em São Paulo. Te espero lá. Muito bem, Thaís Bilenque, vamos começar com você, falando desse acordo que houve entre o Ministério da Defesa e o TSE, o tal do teste de integridade das urnas, que já estava previsto, mas agora com a realização de biometria de 32 a 64 urnas, o que está preocupando a parte técnica do TSE, porque essa biometria tem que ser feita nas sessões eleitorais. Eles temem que isso possa causar algum tumulto, já que o teste de integridade não era feito nas próprias sessões, mas pelos tribunais regionais. Há uma diferença, a introdução dessa biometria pode causar algum tipo de tumulto ou imprevisibilidade. Problemas é o que não nos faltam, né? Mas você estudou esse negócio daí, então fale tudo sobre teste de integridade, que eu até para falar essa palavra tenho dificuldade. Teste de integridade, parece aula de moral e cívica. Eu acho que quem devia passar por teste de integridade é quem vai aplicar o teste de integridade. Disso ninguém falou, mas tudo bem. Você roubou minha fala, Thaís. Essa bancada toca por música. Bom, antes de falar sobre o teste em si, o objetivo que ficou claro no Tribunal Superior Eleitoral do Moraes em fazer uma reunião com os militares a portas fechadas, sem estar na agenda, e aceitar algo que nem o Barroso, nem o Fachin, que antecederam o Moraes na presidência do TSE, aceitou, basicamente é assim, toma o circo que vocês querem, eu confio que a urna vai funcionar e depois vocês vão ficar sem argumento. Bom, essa é a expectativa, né, dos técnicos no TSE para essa posição do Alexandre de Moraes. Sobre o teste em si, eu conversei com o Bruno Albertini, que ele é professor da Escola Politécnica da USP e especialista nisso, e é o representante da USP na Comissão de Transparência do TSE. E faz as sugestões, discute essas coisas todas. Então, o teste de integridade sempre foi feito, não tem nenhuma novidade nisso, é que antes você retirava as urnas sorteadas da sessão, levava para um lugar apontado pelo Tribunal Regional Eleitoral, e lá ia criança de escola pública, o TRE fazia parcerias, eleitores comuns faziam o teste, que é, basicamente, você pega uma cédula de papel, vê o voto, põe na urna, tudo filmado, e depois você compara se os da cédula de papel e os da urna eletrônica batem. Era assim que era feito. Aí os militares ficaram questionando que, enfim, você tira do local de votação, você muda toda a possibilidade do teste ser preciso. Primeiro, eles diziam que tinham poucas urnas sendo testadas. Aumentou-se. Depois, eles disseram que, ao retirar as urnas da sessão de votação, poderia haver uma fraude nesse transporte. Daí o TSE falou, então tá bom. O próprio Bruno Albertini chegou a sugerir que a urna não fosse transportada para outro lugar, mas que a sala fosse lacrada e a urna reserva fosse posta em outra sala, mas na mesma sessão, no mesmo colégio, para poder não ter. Mas os militares também não aceitaram. O que eles pediram? Eles pediram para que o eleitor, quando fosse votar, na hora de pôr a sua biometria para liberar a urna, liberasse a urna teste também. Então o resultado disso é que nas capitais em que isso for acontecer, nas 32 a 64 urnas que isso for acontecer, o que pode acontecer é você chega lá para habilitar a sua urna, você põe seu dedo, quando você liberar a sua urna, você está liberando a urna teste, e daí, o Moraes ainda não esclareceu, mas vai ter um representante da OAB ou um representante de partido político que vai fazer o teste de integridade, vai pegar a cédula, vai pôr na urna que não tem cobertura de papelão e vai ser filmado com isso, mas tudo indica, pode ser que tenha lá um militar fardado, com um fuzil na mão, entendeu? Como é que os militares vão querer garantir que o teste de integridade vai ser realizado da maneira como eles querem? Então, aí que mora o medo, né, desse teste de integridade descambar para alguma coisa que não seja a festa da democracia que todos esperam para o dia 2 de outubro. O Barroso, no ano passado, tinha dito que não ia fazer teste na sessão de jeito nenhum. Aí o Fachin falou, beleza, talvez, mas vamos estudar isso para outra eleição, agora não dá tempo. O Moraes foi lá e falou, beleza, vamos fazer no local, vamos fazer para essa eleição já. Foi uma aposta do Alexandre de Moraes, veremos no que dará.
Só finalmente aqui, uma última menção. A Rosa Weber assumiu a presidência do STF essa semana. A Rosa Weber é a juíza mais de manual, né? Ela só fala nos autos, ela não dá entrevista, ela não dá palestra. A cerimônia de posse dela foi sóbria. O Bolsonaro não compareceu. A gente ouve o silêncio ensurdecedor da sua ausência. Mas é curioso que o Moraes, que negocia com os militares, que cede, que, enfim, faz reuniões a portas fechadas, seja o principal alvo do Bolsonaro, e a Rosa Weber mereça simplesmente sua indiferença. Muito bem. Thaís passou completamente no meu teste de integridade. Eu vou passar para você, Toledo. Vamos ver se você passa. Eu já estou reprovado a priori no teste de integridade, Fernando Barros. Como a Thaís roubou a minha fala, eu vou falar do mesmo jeito, tá? Para mim é teste de integridade dos militares, não das urnas, né? Aliás, eles precisam muito mais de teste de integridade do que as urnas. Os militares, a meu ver, estão apenas salvando a cara para não tomar esculacho do chefe. O chefe, no caso, o Bolsonaro. Porque, no final das contas, eles toparam fazer o quê? Um teste por amostragem. Essa história de 64 urnas é uma amostragem minúscula, muito menor do que a amostragem das pesquisas de opinião, que o general Heleno Pequeno, e ele não é pequeno por causa da altura, que o Heleno Pequeno disse não acreditar, que fala do Datapovo. Os militares, com esse teste de integridade, estão mostrando que o Datapovo não funciona e que precisa, sim, fazer uma amostragem, que é o que as pesquisas fazem. Enfim, é só show, é só faz de conta. Nada disso é para valer. Agora, pode dar confusão? Pode dar confusão, alguém pode se sentir, sei lá, os caras criaram um ambiente que permite a confusão. Assim como o tribunal, pressionado pelos militares, pelo Bolsonaro, decidiu abrir a possibilidade de divulgar todos os boletins de urna para quem quiser fazer totalização paralela, fazer. Então, se o Foro de Teresina quiser fazer a totalização paralela na calculadora ou com a caneta Bic atrás da orelha, pode fazer. Não queremos. Se a Associação dos Vendedores de Imóveis em Dinheiro Vivo de Xiririca da Serra quiser fazer a sua própria totalização, pode fazer. E vai ter um monte de paspalho fazendo. E vai ter muita gente séria fazendo e vai ter gente paspalho também querendo criar confusão. Porque daí vai dar os resultados diferentes do TSE. Vão falar, tá vendo? Não bate a conta, tal. É tudo para levantar dúvida. Tudo isso é para criar fumaça, para criar confusão, para criar um ambiente de instabilidade, para o Bolsonaro tentar negociar alguma coisa. E essa negociação, no limite, se ele tiver oportunidade, se a massa dele tiver insuflado o suficiente para conseguir afastar as pessoas das urnas, para conseguir intimidar a oposição, ele vai tentar, eventualmente, até dar um golpe na própria eleição. Se não chegar a isso, e eu espero que não chegue, e eu acho que o cenário ainda não está nesse ponto, ele vai tentar negociar alguma coisa para não ir para a cadeia, que é disso que se trata. No final das contas. Esse é o medo do Bolsonaro. O medo do Bolsonaro não é só perder a eleição. O medo do Bolsonaro é o que acontece no dia 2 de janeiro. Quando ele estará na planície, sujeito à justiça, sem poder pressioná-la, né? Então, o cenário que a gente está vendo aí continua sendo um cenário excepcional. Nunca tivemos um cenário igual. É um cenário que tem mais chance de haver confusão do que em qualquer outra eleição, por causa exclusivamente do Bolsonaro. A excepcional de exceção. Eu estava pensando, eu entendi excepcional como se fosse uma coisa... Boa que não é, né? Boa, exato. Boa que não é. É excepcional porque é um cenário que nunca vimos antes. E como é um cenário que nunca vimos antes, a gente não consegue prever o que vai acontecer. Já não conseguimos antes, né? Mal conseguimos prever o passado. Agora, então, fica impossível. Eu concordo com você, Fernando, que você falou no primeiro bloco, que as próximas semanas serão preocupantes. Por quê? Eu acho que o bolsonarismo ainda não entendeu, ou sim, não chegou a uma conclusão unificada sobre como reagir ao seu teto baixo, né? O teto baixo é um limite que o impede de se reeleger. Eles ainda não sabem se eles vão mudar o discurso e virar uma coisa que eles não são, que é civilizada, ou se eles vão radicalizar para tentar apelar no final. Minha impressão é de que nessa primeira semana, que eles ainda estão digerindo as más notícias, eles vão ficar indo para lá e para cá que nem barata tonta. Mas na reta final, aí sim, nas últimas 2 semanas, aí sim, infelizmente, eu acho que eles podem apelar.
mas vamos torcer para que isso não aconteça, né? É o que penso também, é o que penso. Arruaça à vista. Porque também é a índole, né? É quase irresistível pro Bolsonaro fazer alguma... Enfim, ele é isso e ele se elegeu fazendo isso, ele viveu a vida inteira dele fazendo isso e na presidência da República... Não convence ninguém quando faz o contrário, né? Então, enfim... Sim. Vamos encerrar aqui, então, o segundo bloco do programa.